Antes de decidir, ore. Reflexão bíblica para viver com a mente de Cristo. Existe um intervalo quase imperceptível entre o impulso e a escolha. Um espaço silencioso onde ninguém vê, ninguém aplaude e ninguém comenta. É ali que decisões nascem. Não no ato visível, mas no segundo invisível que o antecede. A maioria das pessoas acredita que suas escolhas são fruto de lógica, circunstância ou necessidade. Mas, na verdade, elas são fruto daquilo que governa o coração naquele instante. E é exatamente nesse ponto que muita coisa começa a dar errado. Antes de decidir, você já decidiu quem está no controle. Antes de responder, você já escolheu de onde vem sua voz. Antes de agir, você já permitiu que algo conduzisse sua mente. Pouca gente percebe isso porque vive no modo reação. A vida pressiona, o coração acelera, a mente se confunde e a decisão sai. Depois vêm as consequências, a oração tardia, o pedido de socorro. Mas o dano já começou no silêncio ignorado antes da escolha. Este vídeo não é sobre decisões óbvias, é sobre o momento anterior a elas. O momento em que você ainda pode parar. Respirar, ouvir, orar, não como um ritual religioso, mas como um ato de lucidez espiritual. Orar antes de decidir não é sinal de insegurança, é sinal de maturidade. É reconhecer que nem toda decisão precisa ser rápida, mas toda decisão precisa ser alinhada. A mente de Cristo não reage, ela discerne, não corre atrás do controle, ela confia, não decide para aliviar a ansiedade, decide para obedecer à verdade. E essa mente não se manifesta depois que tudo já aconteceu. Ela se manifesta antes, no silêncio, na pausa, na oração que antecede a escolha. Se você está aqui, talvez esteja diante de decisões que pesam. Talvez esteja cansado de escolher e depois se arrepender. Talvez esteja vivendo as consequências de decisões tomadas sem oração. Este é um convite claro e direto. Não decida ainda. Ore primeiro. Porque quando a oração vem antes, a decisão muda de lugar. Ela sai do impulso e entra no discernimento. Sai do medo e entra na fé. Sai da pressa e entra na paz. A fração de segundos que define um destino. Quase ninguém percebe, mas a maioria dos destinos é definida em segundos. Não nos grandes momentos, mas nos pequenos instantes em que alguém escolhe agir sem consultar Deus. É nesse intervalo curto que o coração revela quem o governa. O impulso sempre pede rapidez. A oração pede consciência. E a diferença entre os dois define caminhos completamente diferentes. Esses segundos são perigosos porque parecem inofensivos. Uma resposta enviada rápido demais. Uma decisão aceita sem reflexão. Um limite que não foi colocado. Um sim dado por medo de perder. Um não dito por orgulho. Nada disso parece grande no momento, mas cada escolha carrega uma semente e sementes crescem. Quando você não ora antes de decidir, você entrega esse espaço ao que está mais alto dentro de você. A emoção dominante, ao medo escondido, à carência não tratada, à necessidade de controle. É por isso que muitas decisões parecem certas na hora, mas se tornam pesadas depois. Elas não passaram pelo lugar certo antes de nascerem. Deus não compete com o seu impulso, Ele espera pela sua permissão. Ele não grita para interromper suas escolhas, ele sussurra para orientar. Mas o sussurro só é ouvido por quem para. A oração cria esse espaço. Ela desacelera o interior. Ela expõe intenções. Ela revela motivações. Ela muda a pergunta de o que é mais rápido para o que é mais verdadeiro. A fração de segundos entre o impulso e a decisão é o altar onde muitos destinos são definidos. Ali você pode repetir padrões antigos ou iniciar um caminho novo. Pode reagir como sempre reagiu ou decidir como Cristo decidiria. Pode seguir a pressão ou se submeter à paz.
Não é sobre ter todas as respostas, é sobre escolher quem você consulta antes de agir. Se você aprender a proteger esse espaço, sua vida começa a mudar de forma silenciosa, mas profunda. Porque decisões feitas depois da oração carregam algo diferente. Elas podem ser difíceis, mas não são confusas. Podem exigir coragem, mas não roubam a paz. E tudo começa nesses segundos que quase ninguém valoriza, mas que Deus leva muito a sério. Por que oramos depois e não antes? Existe um padrão silencioso que se repete na vida de muitas pessoas. A decisão é tomada primeiro. A reação vem logo em seguida. A consequência aparece. Só então a oração surge. Não porque faltou fé, mas porque sobrou pressa. Oramos depois porque acreditamos, mesmo sem perceber, que damos conta sozinhos até o problema se tornar grande demais. E quando ele cresce, buscamos Deus como último recurso, não como primeiro conselho. Orar depois parece mais fácil porque não exige confronto interior. Depois da decisão, tudo já está definido. A oração se torna um pedido para consertar, aliviar, proteger ou justificar. Antes da decisão, a oração exige algo mais profundo. Exige honestidade, exige rendição, exige disposição para ouvir uma resposta que talvez não confirme o que já queremos fazer. Por isso muitos evitam esse momento. Não é falta de espiritualidade, é medo de ter que mudar de direção. Existe também a ilusão do controle. Enquanto a decisão ainda não foi apresentada a Deus, a sensação é de autonomia. Eu escolho, eu resolvo, eu decido. A oração antes da escolha quebra essa ilusão. Ela nos coloca diante da verdade de que não enxergamos tudo, não sabemos tudo e não controlamos tudo. E isso fere o orgulho de um coração acostumado a se proteger por meio da autossuficiência. Outro motivo pelo qual oramos depois é o barulho interno. A mente já chega cheia, o coração acelerado, a emoção no limite. Quando tudo está urgente, a oração parece perda de tempo. Mas, na verdade, é exatamente nesse cenário que ela se torna essencial. A pressa nunca é um bom conselheiro espiritual. Ela empurra decisões que aliviam o momento, mas complicam o futuro. Quando oramos apenas depois, a oração se torna reativa. Ela tenta lidar com o estrago em vez de orientar o caminho. Deus continua ouvindo, continua agindo, continua sendo gracioso. Mas o preço emocional da decisão já foi pago. A ansiedade já entrou. A culpa já apareceu. O desgaste já começou. Orar antes não elimina desafios, mas evita feridas desnecessárias. Deus não deseja ser apenas o socorro depois da queda. Ele deseja ser a direção antes do passo. Não para limitar sua liberdade, mas para protegê-la. A oração antes da decisão não tira sua responsabilidade, ela amadurece sua postura. Ela não atrasa a vida, ela evita atalhos que cobram caro demais. Quando você entende isso, algo muda na sua relação com Deus. A oração deixa de ser um pedido apressado e se torna um espaço de escuta. Você não entra apenas para falar, entra para alinhar. Não entra para convencer Deus, entra para permitir que Ele te conduza. E esse tipo de oração transforma não só o resultado da decisão, mas quem você se torna ao decidir. Aprender a orar antes é um processo. Não acontece da noite para o dia. Mas cada vez que você escolhe parar antes de agir, você enfraquece padrões antigos e fortalece um novo caminho. Um caminho onde Deus não é consultado depois do erro, mas honrado antes da escolha. E essa mudança, embora silenciosa, redefine destinos. A oração como lugar de clareza, não de fuga. Muita gente evita orar antes de decidir porque confunde oração com fuga. Existe a ideia equivocada de que parar para orar é adiar a realidade, escapar da responsabilidade ou se esconder atrás da fé. Mas a oração verdadeira faz exatamente o oposto.
Ela não nos tira da realidade, ela nos coloca diante dela com mais lucidez. Orar antes de decidir não enfraquece a coragem, fortalece o discernimento. A fuga acontece quando alguém decide sem pensar, reage sem refletir e age apenas para aliviar a tensão do momento. A oração interrompe esse ciclo. Ela não anestesia o problema. Ela expõe o que está confuso dentro de nós. Na presença de Deus, justificativas frágeis perdem força. Argumentos que pareciam sólidos começam a revelar rachaduras. E escolhas que pareciam urgentes passam a ser vistas com mais verdade. A oração é o lugar onde a pressa é confrontada, onde o medo é nomeado, onde a carência deixa de se disfarçar de necessidade. É ali que você percebe se está prestes a decidir por convicção ou por exaustão. Por isso, a oração antes da decisão pode ser desconfortável. Ela não serve para confirmar impulsos, serve para purificar intenções. Deus não usa a oração para confundir você, mas para clarear o caminho. Muitas vezes ele não muda as circunstâncias imediatamente, mas muda o olhar com que você as enxerga. E quando a visão muda, a decisão muda junto. A oração reorganiza prioridades. Ela separa o que é essencial do que é apenas urgente. Ela silencia vozes que não deveriam estar conduzindo suas escolhas. Quando alguém foge da oração, na verdade está fugindo de si mesmo, porque é na presença de Deus que o interior fica exposto. E nem sempre estamos prontos para lidar com o que descobrimos ali, mas é exatamente essa exposição que cura. Não existe clareza sem verdade, e não existe verdade sem confronto interior. Orar antes de decidir é aceitar ver a situação como ela realmente é, não como gostaríamos que fosse. É permitir que Deus revele o que precisa ser ajustado antes que a escolha seja feita. Isso não atrasa a vida, isso evita arrependimentos, não paralisa, direciona, não confunde, esclarece. Quando você entende que a oração é um lugar de lucidez, não de fuga, algo se transforma na sua postura espiritual. Você passa a buscar Deus não apenas quando está perdido, mas quando quer enxergar melhor. Não apenas quando está fraco, mas quando precisa decidir com sabedoria. E esse tipo de oração forma em você a mente de Cristo. Uma mente que não reage à pressão, mas responde à verdade. A mente em conflito antes da escolha. Antes de qualquer decisão difícil, existe um campo de batalha silencioso dentro da mente. Não é externo, é interno. Pensamentos competem, emoções puxam em direções opostas, lembranças antigas influenciam o presente. E tudo isso acontece enquanto o relógio parece acelerar. A maioria das pessoas acredita que decide quando age. Mas a verdade é que a decisão já foi sendo construída muito antes, no meio desse conflito interior que quase nunca é percebido. O medo costuma ser uma das primeiras vozes a se manifestar. Medo de errar, de perder, de decepcionar, de ficar sozinho, de não dar conta. Logo depois vem o orgulho, tentando manter a imagem, sustentar o controle, provar algo para alguém ou para si mesmo. A pressa aparece como solução, oferecendo alívio imediato. E misturada a tudo isso, surge a carência, empurrando escolhas que parecem amor, mas são apenas necessidade de aceitação. Quando a mente está nesse estado, ela não discerne, ela reage, ela busca escapar da tensão, não obedecer à verdade. É por isso que tantas decisões são tomadas com a sensação de urgência, como se não houvesse tempo para parar. Mas essa urgência raramente vem de Deus. Ela nasce do conflito não tratado. A mente em guerra interna sempre decide rápido demais ou tarde demais. A oração antes da decisão entra exatamente nesse ponto. Não para silenciar a mente à força, mas para ordenar o caos. Na presença de Deus, pensamentos começam a perder autoridade. Emoções deixam de comandar.
A verdade passa a ter espaço. Você começa a perceber de onde vem cada impulso, o que é medo disfarçado de prudência, o que é orgulho travestido de convicção, o que é pressa tentando se passar por oportunidade. Deus não ignora o conflito da mente humana. Ele conhece cada camada, cada resistência, cada confusão. Por isso ele não começa mudando a decisão, ele começa trazendo discernimento. A mente de Cristo não elimina conflitos automaticamente, mas governa sobre eles. Ela ensina a não decidir no pico da emoção, nem no vale da exaustão. Ensina a esperar até que a paz volte a ser referência. Quando você aprende a reconhecer esse conflito interno, algo poderoso acontece. Você deixa de se culpar por sentir e passa a se responsabilizar por decidir bem. Sentir não é pecado. Reagir sem discernir é o perigo. A oração cria um intervalo seguro entre sentir e escolher. E nesse intervalo, Deus trabalha. Talvez hoje você esteja exatamente nesse lugar. A mente cheia, o coração dividido, a decisão batendo à porta. Não ignore esse conflito. Ele não é sinal de fraqueza, é sinal de que algo importante está em jogo. Leve esse caos para a presença de Deus antes de transformá-lo em escolha. Porque decisões tomadas depois que a mente encontra paz não carregam o mesmo peso das decisões feitas no meio da guerra interior. O versículo que ensina a pensar antes de agir. Existe uma palavra que não apenas orienta decisões, mas ensina a maneira certa de pensar antes delas. Não é um texto para decorar, é uma verdade para habitar a mente. Quando o apóstolo Paulo escreve que devemos ser transformados pela renovação da nossa mente para experimentar a vontade de Deus, ele está revelando um princípio espiritual profundo. Antes de mudar escolhas, Deus quer mudar o lugar de onde elas nascem. A mente não é neutra. Ela é moldada por experiências, medos, traumas, padrões familiares, cultura e pressões diárias. Se essa mente não for constantemente renovada, ela continuará decidindo a partir de referências antigas, mesmo em situações novas. É por isso que muitas pessoas repetem os mesmos erros com cenários diferentes. A decisão muda de forma, mas nasce do mesmo lugar interior. Renovar a mente não é pensar positivo, é pensar alinhado com a verdade. É permitir que a palavra confronte raciocínios distorcidos, expectativas irreais e conclusões precipitadas. Quando a Escritura diz para não se conformar com este mundo, ela não está falando apenas de comportamento, mas de lógica. A lógica do mundo ensina a decidir pelo ganho imediato, pela autoproteção e pela comparação. A mente de Cristo ensina a decidir pela verdade, pela obediência e pela confiança. Esse versículo nos mostra que a vontade de Deus não é descoberta depois da decisão. Ela é percebida antes, quando a mente está alinhada. A oração antes de decidir cria exatamente esse ambiente. Um espaço onde a palavra reorganiza pensamentos, ajusta prioridades e redefine critérios. Você começa a perceber que nem tudo o que parece bom é saudável, e nem tudo o que é difícil está fora da vontade de Deus. Pensar antes de agir, à luz da palavra, não paralisa. Pelo contrário, traz firmeza. A decisão deixa de ser reativa e passa a ser consciente. Você não decide para provar algo, decide para obedecer. Não decide para aliviar a tensão, decide para permanecer na verdade. E mesmo quando a escolha exige renúncia, ela não rouba a paz, porque nasceu de um lugar alinhado. Quando a mente é renovada, a oração deixa de ser apenas um pedido e se torna um processo de transformação. Deus não muda apenas o caminho, Ele muda o caminhar. Não muda apenas a decisão, Ele muda o decisor. E isso faz toda a diferença no resultado final. Esse versículo não promete facilidade, promete discernimento. Não promete ausência de conflitos, promete clareza no meio deles.
É por isso que ele precisa ser ouvido antes da decisão, porque quando a mente aprende a pensar como Cristo, as escolhas começam a refletir quem governa o interior. A diferença entre decidir com informação e decidir com discernimento. Vivemos cercados por informações, dados, opiniões, análises, conselhos, comparações. Nunca foi tão fácil saber o que fazer e nunca foi tão difícil saber o que escolher. Informação responde perguntas técnicas. Discernimento revela direções espirituais. E confundir uma coisa com a outra tem levado muitas pessoas a decisões corretas no papel, mas vazias de paz no coração. Você pode ter todas as informações certas e ainda assim escolher mal. Pode conhecer prós e contras, cenários e riscos, e mesmo assim sentir um vazio depois da decisão. Isso acontece porque a informação trabalha apenas no nível da mente racional, enquanto o discernimento nasce da mente alinhada com Deus. Informação ajuda a calcular. Discernimento ajuda a obedecer. A decisão baseada apenas em informação costuma perguntar o que é mais vantajoso, mais rápido ou mais aceito. A decisão baseada em discernimento pergunta o que é verdadeiro, o que edifica, o que preserva a paz e o caráter. Uma não exclui a outra, mas quando a informação governa sem oração, ela se torna perigosa. Ela convence, mas não protege. Ela explica, mas não sustenta. O discernimento espiritual não ignora a realidade. Ele a interpreta à luz da eternidade. Ele percebe o que não aparece nos dados, enxerga motivações ocultas, consequências invisíveis e impactos internos. É por isso que decisões tomadas com discernimento podem parecer estranhas aos outros, mas fazem sentido profundo para quem decide. Elas não nascem da pressão externa, mas da convicção interior. A oração antes da decisão é o lugar onde a informação é submetida à verdade, onde Deus filtra o excesso de dados e destaca o essencial, onde o coração aprende a ouvir algo além do barulho. Nesse espaço, você começa a perceber quando uma escolha parece lógica, mas fere seus valores, ou quando algo parece arriscado, mas carrega paz. Decidir com discernimento não significa rejeitar conselhos ou análises. Significa não se submeter a eles cegamente. Significa permitir que a mente de Cristo governe sobre tudo o que você sabe. Quando isso acontece, a decisão deixa de ser apenas inteligente e passa a ser sábia. E sabedoria bíblica não é saber muito, é saber escolher bem. Talvez hoje você esteja confuso não por falta de informação, mas por excesso dela. Muitas vozes, muitas opiniões, muitas possibilidades. A oração não vai te dar mais dados, ela vai te dar foco. E quando o foco vem, a decisão se torna mais clara. Não porque todas as dúvidas desapareceram, mas porque você sabe de onde vem a direção. Quando a oração revela motivações escondidas, existe um nível da oração que vai além de pedir direção. É o nível em que Deus começa a revelar por que você quer decidir do jeito que quer. Esse momento costuma ser desconfortável, porque expõe intenções que preferimos não encarar. A oração sincera não muda apenas o rumo da decisão, ela ilumina o coração que está decidindo. Muitas escolhas parecem corretas na superfície, mas nascem de motivações frágeis. Carência disfarçada de amor, medo travestido de prudência, desejo de controle camuflado de responsabilidade, necessidade de aprovação confundida com propósito. Sem oração, essas motivações passam despercebidas. Com oração, elas vêm à tona, não para condenar, mas para curar. Quando você se coloca diante de Deus antes de decidir, perguntas começam a surgir dentro de você. Por que isso é tão urgente para mim? O que eu temo perder se não escolher assim?
A quem estou tentando agradar? O que estou tentando provar? Essas perguntas não vêm para paralisar, vêm para alinhar. Elas quebram ilusões e devolvem verdade. A oração funciona como um espelho espiritual. Ela não mostra apenas o caminho à frente, mostra o estado do coração agora. E muitas vezes o problema não está na decisão em si, mas no lugar emocional de onde ela nasce. Deus não quer apenas conduzir suas escolhas. Ele quer libertar você das prisões internas que te empurram para escolhas repetidas. É aqui que padrões antigos começam a ser quebrados. Decisões que antes eram sempre tomadas por medo passam a ser tomadas com fé. Escolhas que nasciam da necessidade de controle passam a nascer da confiança. Relacionamentos que eram sustentados por dependência emocional começam a ser filtrados pela verdade. Tudo isso porque a oração revelou o que estava escondido. Esse processo exige coragem. É mais fácil pedir uma resposta pronta do que permitir que Deus trate as motivações. Mas decisões maduras nascem de corações tratados. Quando você permite que Deus toque esse nível profundo, a escolha pode até mudar, mas você também muda junto. E isso é transformação real. Talvez você perceba que algumas decisões do passado não deram errado por falta de capacidade, mas por falta de clareza interior. Não porque você não sabia o que fazer, mas porque não sabia por que estava fazendo. A oração antes da decisão corrige isso. Ela alinha intenção e direção. Quando as motivações são purificadas, a decisão se torna mais leve. Não porque é fácil, mas porque é verdadeira. E escolhas verdadeiras não precisam ser defendidas o tempo todo. Elas se sustentam sozinhas. É assim que a mente de Cristo vai sendo formada em você. Não apenas no que você escolhe, mas no porquê você escolhe. Decisões profissionais vistas à luz da eternidade. Grande parte das decisões que mais pesam na vida estão ligadas ao trabalho. Escolhas de carreira, mudanças, permanências, propostas aparentemente irrecusáveis, ambientes que adoecem a alma, mas sustentam o corpo. O problema não é trabalhar, é decidir sem oração em um território que consome tantas horas, tanta energia e tanta identidade. Quando decisões profissionais não passam pela presença de Deus, elas começam a definir quem você é e não apenas o que você faz. Muita gente decide apenas com base em salário, status ou reconhecimento. Outros decidem por medo de perder segurança. Alguns permanecem onde estão por cansaço de tentar algo novo. Nada disso é necessariamente errado, mas tudo isso se torna perigoso quando não é levado à oração. Porque o trabalho não molda apenas a rotina, ele molda o coração. Ele influencia valores, prioridades e até a forma como você se relaciona com Deus e com as pessoas. Quando você ora antes de decidir profissionalmente, a pergunta muda. Deixa de ser apenas quanto vou ganhar ou o que vão pensar de mim. Passa a ser quem estou me tornando nesse caminho. Esse ambiente me aproxima ou me afasta daquilo que Deus está formando em mim. Essa escolha preserva minha saúde emocional, minha família, minha fé. A eternidade entra na conversa, não como algo distante, mas como critério. Decidir à luz da eternidade não significa rejeitar crescimento ou prosperidade. Significa não vender a alma por conveniência. Significa entender que sucesso sem paz cobra um preço alto demais. A oração revela limites que a ambição não enxerga. Revela alertas que o entusiasmo ignora. E às vezes confirma caminhos que parecem arriscados, mas carregam propósito. Deus se importa com suas decisões profissionais porque Ele se importa com você por inteiro. Ele não quer apenas te usar, Ele quer te guardar. E quando você permite que Ele participe dessas escolhas, algo se ajusta. O trabalho deixa de ser um peso absoluto e passa a ser um espaço onde a fé também é vivida.
Talvez hoje você esteja diante de uma decisão profissional importante. Não trate isso como algo apenas técnico. Leve para a presença de Deus. Porque escolhas feitas com oração não apenas abrem portas, elas protegem destinos. E quando a eternidade ilumina o presente, a decisão ganha um valor que vai além do agora. Orar antes de decidir dentro da família e dos relacionamentos. As decisões mais delicadas raramente estão ligadas a números ou oportunidades, mas a pessoas, família, relacionamentos, vínculos afetivos. É nesse território que muitos decidem no impulso, ferem sem perceber e se arrependem tarde demais. Porque quando a emoção governa sozinha, a palavra sai antes do discernimento, a atitude vem antes da oração e o impacto é profundo. Dentro da família, pequenas decisões constroem atmosferas. O tom de uma conversa, o momento de confrontar, a hora de silenciar, o limite que precisa ser colocado, o perdão que precisa ser liberado. Nada disso é simples. E quando essas escolhas não passam pela oração, elas nascem do cansaço, da mágoa acumulada ou da necessidade de ser entendido, não da mente de Cristo. Relacionamentos adoecem quando são conduzidos apenas por sentimentos momentâneos. Amor sem discernimento se torna dependência. Verdade sem oração se transforma em dureza. Paciência sem direção vira omissão. É por isso que orar antes de decidir nesse campo é essencial. A oração não elimina emoções, mas as ordena. Ela ensina quando falar e quando esperar, quando insistir e quando recuar, quando perdoar e quando estabelecer limites. Deus se importa profundamente com a forma como você decide dentro da família, porque ali estão as raízes da sua vida emocional. Decisões tomadas sem oração nesse ambiente deixam marcas invisíveis, mas duradouras. Palavras ditas no calor do momento não podem ser recolhidas. Atitudes impulsivas quebram pontes que levam tempo para serem reconstruídas. A oração protege exatamente esse lugar sensível. Quando você ora antes de decidir em um relacionamento, algo muda no interior. O desejo de vencer uma discussão perde força. A necessidade de estar certo diminui. A vontade de amar bem cresce. Você começa a perceber que nem toda verdade precisa ser dita de qualquer jeito e que nem todo silêncio é covardia. A mente de Cristo traz equilíbrio entre graça e verdade. Talvez hoje você esteja diante de uma decisão familiar difícil, uma conversa que vem sendo adiada, um limite que precisa ser estabelecido, um perdão que dói. Não decida sozinho. Leve isso para a presença de Deus antes de agir, porque decisões guiadas pela oração não apenas resolvem conflitos, elas preservam relacionamentos e curam o coração no processo. Dinheiro, pressa e a ausência de oração. Poucas áreas revelam tanto o coração quanto as decisões financeiras. O dinheiro não é apenas um recurso, ele carrega expectativas, medos, desejos e pressões silenciosas. Por isso, quando decisões financeiras são tomadas sem oração, elas raramente afetam apenas o bolso. Elas atingem a paz, a família, a saúde emocional e a liberdade interior. A pressa é quase sempre o primeiro sinal de que a oração ficou de fora. Muitas escolhas financeiras nascem da ansiedade, o medo de faltar, o medo de ficar para trás, o medo de parecer fracassado. A comparação constante cria urgência, e a urgência empurra decisões que parecem inteligentes no momento, mas cobram um preço alto depois. A oração interrompe esse ciclo. Ela desacelera o coração e devolve sobriedade à mente antes que o impulso vire compromisso. Quando o dinheiro governa a decisão, o critério passa a ser apenas ganho ou perda imediata. Quando Deus é consultado, o critério muda.
A pergunta deixa de ser apenas quanto isso rende e passa a ser quanto isso custa por dentro. Custa paz, custa tempo, custa integridade, custa relacionamentos. A oração revela custos que os números não mostram. Decidir financeiramente sem oração costuma gerar dois extremos igualmente perigosos. Ou a pessoa se arrisca demais tentando acelerar resultados, ou se fecha completamente com medo de perder segurança. Em ambos os casos, a decisão nasce do medo, não da fé. A fé não ignora a realidade, mas também não se submete a ela sem discernimento. Ela confia que Deus continua sendo provedor, mesmo quando o caminho exige prudência e espera. A oração antes da decisão financeira não garante ausência de desafios, mas protege contra a escravidão emocional. Você deixa de viver refém do dinheiro e passa a usá-lo com propósito. Passa a discernir quando é tempo de avançar e quando é tempo de recuar. Quando é tempo de investir e quando é tempo de guardar. Essa sensibilidade não vem de planilhas, vem da presença de Deus. Talvez você esteja carregando decisões financeiras que foram tomadas rápido demais. Ou talvez esteja paralisado, com medo de decidir qualquer coisa. Leve isso para a oração antes de fazer o próximo movimento. Deus não quer apenas cuidar do seu sustento, Ele quer guardar o seu coração, porque quando a decisão financeira nasce da oração, ela pode até exigir sacrifício, mas não rouba a liberdade. A oração que não pede resposta, pede alinhamento. Existe um tipo de oração que amadurece a fé de forma profunda. Não é a oração que exige sinais imediatos, nem a que pressiona Deus por respostas rápidas. É a oração que busca alinhamento antes de qualquer definição. Nesse lugar, o foco deixa de ser o resultado e passa a ser o coração. E isso muda completamente a forma de decidir. Muitas pessoas oram querendo confirmação para algo que já decidiram internamente. Buscam paz para seguir um caminho que já escolheram por conta própria. Mas a oração que forma a mente de Cristo faz o caminho inverso. Ela chega vazia de exigências e cheia de disponibilidade. Ela diz a Deus que antes de saber o que fazer, quer aprender a ser conduzido. Essa oração é silenciosa por dentro. Ela não tenta convencer, ela se rende, ela não negocia, ela confia. Nesse espaço, Deus não entrega apenas respostas, Ele ajusta percepções. Às vezes o cenário não muda, mas o coração muda. Às vezes a decisão continua difícil, mas a resistência interna desaparece. Porque quando há alinhamento, a obediência deixa de ser um peso. Orar por alinhamento é permitir que Deus governe expectativas. É aceitar que nem toda resposta virá do jeito que você imagina. É abrir mão do controle emocional sobre o desfecho. Esse tipo de oração exige maturidade, porque ela nos coloca em uma posição vulnerável. Mas é exatamente ali que a fé se aprofunda. Quando a oração busca alinhamento, a pressa perde força. A ansiedade diminui. A necessidade de ter razão se dissolve. Você passa a perceber que a maior vitória não é decidir rápido, mas decidir em paz. Não é acertar sempre, mas permanecer sensível à voz de Deus, mesmo quando o caminho exige espera. Talvez você esteja orando há um tempo e ainda não recebeu a resposta que esperava. Isso não significa silêncio de Deus. Muitas vezes significa cuidado. Deus está alinhando você para que quando a resposta vier, ela não destrua o que ainda está sendo tratado dentro de você. Ele trabalha primeiro no interior, depois no exterior. Essa oração não pede sinais extraordinários, pede um coração disponível. Não pede controle, pede confiança. E quando esse alinhamento acontece, você descobre algo libertador. Mesmo sem todas as respostas, você sabe como caminhar. Porque a mente de Cristo não vive refém de certezas, vive sustentada pela confiança. O envio para decidir diferente a partir de agora.
Chega um momento em que a oração deixa de ser apenas um espaço de reflexão e se torna um novo modo de viver. Você não sai daqui com todas as respostas prontas, mas sai com algo mais valioso. Uma postura diferente diante das decisões, um coração menos apressado, uma mente mais sensível, uma consciência mais alinhada com Cristo. Decidir diferente a partir de agora não significa nunca mais errar. Significa não decidir sozinho. Significa reconhecer o valor daquele intervalo silencioso antes da escolha. O momento em que você para, respira, ora e permite que Deus participe do que vai nascer dali. Esse hábito simples, mas profundo, muda trajetórias inteiras ao longo do tempo. A vida continuará apresentando pressões, prazos, conflitos e escolhas difíceis. Isso não muda. O que muda é a forma como você entra nessas situações. Você não entra mais reagindo, entra discernindo. Não entra mais tentando controlar tudo, entra confiando. Não entra mais guiado apenas pelo que sente, entra orientado pelo que é verdadeiro. Quando você decide orar antes de decidir, algo se estabelece dentro de você. A fé deixa de ser apenas um recurso emergencial e passa a ser um fundamento diário. A mente de Cristo começa a moldar não apenas grandes escolhas, mas pequenas atitudes. O tom de voz, o tempo de espera, a coragem de dizer não, a humildade de dizer sim quando Deus direciona. Este é um envio silencioso, mas poderoso. Você é enviado de volta à sua rotina com uma nova consciência espiritual. Cada decisão é uma oportunidade de alinhar o coração. Cada escolha é um convite para confiar. Cada pausa antes de agir é um altar invisível, onde Deus continua trabalhando. Não decida agora, não decida no impulso, não decida carregando tudo sozinho. Ore primeiro, sempre. Porque quando a oração vem antes, a decisão deixa de ser um peso e se torna um caminho. E mesmo quando o caminho não é fácil, ele é seguro, porque é trilhado com Deus, uma oração final para selar decisões com Deus. Agora, antes de seguir com o que vem depois deste vídeo, permita-se um último momento de entrega consciente, não como encerramento formal, mas como selo espiritual. Onde você está, leve sua atenção para dentro e deixe que essa oração organize o que ainda está disperso no seu coração. Deus, eu me coloco diante de Ti com tudo o que ainda não sei resolver, com decisões que exigem coragem, com escolhas que geram medo, com caminhos que parecem confusos. Eu reconheço que não quero mais decidir sozinho, não quero reagir no impulso, nem escolher movido pela ansiedade. Eu preciso da Tua sabedoria antes de qualquer passo. Visita agora o lugar onde minhas decisões nascem. Alinha meus pensamentos com a verdade. Ajusta minhas intenções. Cura motivações feridas. Onde houver pressa, estabelece paz. Onde houver medo, fortalece a fé. Onde houver confusão, traz clareza. Eu entrego a Ti minha mente, meu coração e minha vontade. Ensina-me a valorizar o silêncio antes da escolha, a pausa antes da resposta, a oração antes da ação. Que a mente de Cristo governe minhas decisões no trabalho, na família, nos relacionamentos, nas finanças e na minha vida interior. Que eu não viva guiado apenas pelo que sinto, mas pelo que Tu revelas. Hoje eu escolho confiar, mesmo sem todas as respostas, mesmo sem controle total. Eu escolho obedecer à Tua direção e descansar na Tua fidelidade. Que cada decisão tomada a partir daqui carregue a Tua paz como testemunho de que não caminho sozinho. Eu sigo com este dia, com esta vida e com estas escolhas nas Tuas mãos. Amém. Permanecer sensível depois que a decisão é tomada. Existe um erro sutil que muitos cometem depois de decidir. Achar que a oração cumpriu seu papel apenas até o momento da escolha. Como se depois da decisão tomada, Deus deixasse de participar do processo.
Mas a mente de Cristo não governa apenas o início, ela acompanha o caminho. Permanecer sensível depois de decidir é tão importante quanto orar antes de decidir. Algumas escolhas exigem ajustes no percurso. Nem sempre porque estavam erradas, mas porque a caminhada revela detalhes que não eram visíveis no início. Quando você permanece em oração, seu coração continua ensinável. Você percebe quando precisa corrigir a rota, mudar o tom, ajustar expectativas. Sem oração, o orgulho tenta sustentar a decisão a qualquer custo. Com oração, a humildade permite aprender no caminho. Deus não se limita a um momento específico. Ele continua falando enquanto você caminha. Às vezes confirma, às vezes corrige, às vezes apenas sustenta. Permanecer sensível significa não transformar a decisão em ídolo. Significa entender que obedecer não é rigidez, é relacionamento vivo. A mente de Cristo permanece flexível à verdade, firme no propósito e submissa à direção do Pai. Depois que a decisão é tomada, surgem vozes externas, opiniões, críticas, comparações, dúvidas. Se você não permanecer alinhado, essas vozes começam a enfraquecer a paz que você recebeu na oração. É por isso que a sensibilidade espiritual precisa continuar. Não para duvidar de tudo, mas para filtrar tudo. Talvez você já tenha decidido algo depois de orar, mas agora sente insegurança. Isso não significa que errou. Pode significar apenas que você precisa voltar ao lugar da escuta. Deus não se ofende quando você retorna. Ele se alegra quando você não se distancia. A oração contínua protege o coração de arrependimentos precipitados e endurecimentos desnecessários. Decisões guiadas por Deus não são mantidas pela força de vontade, mas pela dependência diária. É isso que preserva a paz ao longo do tempo. Não a ausência de desafios, mas a presença constante de Deus no processo. Se você aprender a permanecer sensível depois de decidir, sua vida espiritual ganha maturidade. Você deixa de viver entre impulsos e arrependimentos e passa a viver em discernimento contínuo. A oração não termina quando a decisão acontece. Ela se aprofunda. E é nesse lugar que a mente de Cristo continua sendo formada em você, dia após dia.